Olá, tudo bem? Hoje eu queria contar pra vocês a história de uma mulher incrível e falar um pouquinho sobre fé. O nome dela é Raabe e a história dela começa a ser contada no livro de Josué, que é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Tem muitas aventuras do povo de Israel e conta um pouco de como o povo conquistou a terra prometida. No capítulo 2, então, diz assim: Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhe: Ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. E no versículo 8 continua: E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. No versículo 12: Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai. Dá-me um sinal seguro. E a história continua, e lá no versículo 6 a gente tem notícias do que aconteceu com Raabe. No capítulo 6, versículo 24, diz assim: A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro, o bronze e os objetos de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai, de todos os seus, e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué havia enviado para espiar Jericó. Essa história aconteceu em torno de 1400 anos antes de Cristo. Mas a história de Raabe foi sendo contada de geração em geração e ela se tornou uma heroína do povo de Israel. Foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou quando atravessou o Rio Jordão em rumo à Terra Prometida. E aí eu fico pensando sobre a história dessa mulher, como é incrível. Pensa, ela era uma prostituta numa cidade pagã, onde haviam vários deuses, deuses da lua, deuses do sol, deuses da família. E aquele povo não tinha ainda a Bíblia. Nem mesmo o povo de Israel tinha a Bíblia toda como a gente tem hoje. Eles tinham a fé, eles criam no Deus vivo, único, só de ouvir falar. Então ela ouviu histórias sobre o Deus do povo de Israel que fazia maravilhas, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que deu vitórias surpreendentes para o povo em todas as batalhas que eles enfrentaram até ali. E ela creu. E ela creu que aquele Deus que estava tão preocupado com a conquista da terra de Israel pelo povo dele, poderia fazer alguma coisa por uma prostituta. Eu tenho certeza, ou imagino que talvez ela tenha pensado em algum momento, ou ela pudesse até pensar, não mereço. Eu tenho medo, eles não vão falar comigo. Eu sou uma prostituta, eu sou pobre. Ou eu não mereço que Deus mude a minha direção, que Deus mude o meu destino. Eu não mereço ser ajudada. Ou eu não seria capaz... Ó a abelhinha de novo. Eu não seria capaz de fazer diferença na história. E a gente sabe que o que aconteceu foi realmente bem diferente. Ela teve coragem, ela teve ousadia de esconder os espias na casa dela, de ajudá-los no plano estratégico ali para conquistar a cidade. E ela foi resgatada. E Deus fez uma coisa linda na história dela. Lá em Mateus, quando ele começa a contar a história de Jesus, Raabe aparece. No versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, que gerou ao rei Davi. E a genealogia continua até chegar em José, marido de Maria, no versículo 16, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então Deus tirou Raabe daquela situação de pobreza, onde ela estava na pior categoria de mulheres daquela época, e transformou-a numa mãe de reis. Colocou-a dentro de uma família maravilhosa e continuou sendo lembrada por gerações e gerações enquanto mulher, enquanto heroína, enquanto mulher de fé. E depois lá em Hebreus,
no versículo 30 do capítulo 11, diz assim: pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Raabe não teve só fé no Deus vivo, no Deus que podia fazer a diferença na vida dela. Ela colocou a fé dela em ação. Ela teve ousadia de lutar contra os paradigmas daquela época, de lutar contra a sua própria mente, que dizia que ela não merecia, que Deus não estaria preocupado com ela, afinal de contas, ele está muito mais preocupado com os dramas do mundo, da pandemia, do tsunami. Mas ela creu e ela colocou a fé dela em ação, sem ter certeza ou garantia nenhuma do resultado que ia acontecer. Então, ela fez a diferença na história do povo de Israel, fez a diferença na história da família dela, na história dela. Ela deixou de ser prostituta para ser matriarca de reis e matriarca do nosso Jesus. Então, que você acredite que Deus tem planos muito maiores e muito mais altos para você, mas Ele exige de você a fé. Ele exige que você coloque a sua fé em ação. Nunca deixe de ir em frente, nunca deixe de fazer aquilo que é necessário para cumprir os planos de Deus na sua vida. Que nós consigamos ter a fé de Raabe hoje e que Deus possa nos ajudar a colocar a nossa fé em ação. Um beijo enorme.